Fala galera, aqui é o Odisseu e esse é o Odisseia do Tempo. É um canal que visa jogar videogame e falar um pouco de história também. Sim, por que não? Existem vários jogos que trazem elementos históricos e o que eu gostaria de fazer é ir conversando, dialogando com vocês e falando um pouco dessa disciplina maravilhosa que é a história. E a ideia que eu peguei hoje é falar um pouco sobre a sociedade feudal no início da primeira Idade Média ou Antiguidade Tardia, que a gente vai comentar um pouco sobre isso. Com esse jogo maravilhoso, Dark Souls 3, um jogo que eu adoro. Ele traz muitos elementos medievais que dá pra gente trabalhar e conversando e jogando ao mesmo tempo. Então, se você gostou dessa proposta de falar de história e ao mesmo tempo jogar videogame e assistindo um gameplay, por favor, fique um pouco mais e vamos dar continuidade, ok? Vamos lá, vamos começar. Um novo jogo. Então, eu vou falar sobre a primeira Idade Média, ou Alta Idade Média. Alguns historiadores gostam de chamar de Antiguidade Tardia. Mas por que existe esse debate historiográfico a respeito do termo ideal para designar esse período? Que vai aí entre o século V ao século X, a Alta Idade Média. Bem, é porque, na verdade, esse período, ele é um período de transição. E por isso que fica tão difícil definir certo qual que é o termo correto para se usar. Porque é um período que é uma transição lenta. Ou seja, é uma mistura dos povos romanos, dos povos latinos, com os povos germânicos. Essas misturas de culturas vai ser chamada de Idade Média. Quando elas se juntam, aí nós temos a Idade Média. Então alguns historiadores veem mais de antiguidade nessa transição, nessa Alta Idade Média, chamam de Antiguidade Tardia. E outros vão lembrar um pouco mais da Idade Média, vão chamar de Primeira Idade Média ou Alta Idade Média, ok? Já explicando qual que vai ser a intenção desse vídeo, vai ser falar sobre a sociedade feudal, nesse início, nessa Alta Idade Média, e com ela, e falando como se formou essa sociedade aos poucos, né? Começando da crise do Império Romano até as características gerais sobre a Idade Média. Eu espero que eu consiga passar essa ideia, que eu consiga jogar esse jogo difícil falando de história, que seja de fácil entendimento. Ok? Então vamos tentar. Passar aqui o nome. Vou colocar a data da Alta Idade Média ou Antiguidade Tardia, como prefira. Vai do século V até o século X. Isso Alta Idade Média, tá? A Idade Média convencional vai aí de 476 a 1453, né? Okay? Para facilitar nossos estudos, né? A gente não pode ficar muito apegado só às datas. Agora, aqui no Dark Souls, o que é legal é justamente essa questão das classes. Embora parte do imaginário, tudo isso aqui, arauto, guerreiro, mercenário, façam parte realmente da Idade Média, ou então outras coisas como feiticeiro, sejam parte do imaginário medieval que é restabelecido aqui nesses jogos de fantasia, RPG, videogames. O que é legal mesmo trazer aqui é essa parte aqui da trifuncionalidade da sociedade medieval. A sociedade medieval, ela tinha três classes: a classe do cavaleiro, dos belatores, a classe dos clérigos, os oratores, aqueles que têm que rezar, e vamos imaginar que o despojado aqui, esse coitado, é todo o resto da sociedade, todos aqueles que têm que trabalhar. Eles eram chamados de laboratório, que significa labuta, trabalho, significa trabalho. Então, os laboratórios, aqueles que têm que trabalhar, os oratórios, aqueles que têm que rezar, e por fim, os
Bellatori, que são os cavaleiros que tem que lutar. Ok, eu vou de Bellatori, que eu sei jogar aqui. Então, isso é uma visão religiosa de mundo, é uma tentativa das pessoas daquela época de tentar explicar como essa sociedade funciona. A primeira vez que a gente vai ver essa leitura vai ser de monges, clérigos franceses, o Aldebaran de Lyon e o Gerald de Cambrai. São os primeiros que vão explicar a sociedade dessa forma, dividir entre Bellatori, Oratori e Laboratori. Tá? Por que uma visão religiosa do mundo? Porque a Idade Média, a gente não pode desvincular ela da sua religiosidade cristã, certo? E aí quando essa pessoa ela olha para a sua sociedade, ela tenta explicar nos moldes que ela enxerga, nos moldes que ela foi criada para ver o mundo. E aí esses clérigos franceses vão dizer, olha, assim como existe uma trindade no céu, um Deus trino, a sociedade também tem uma trifuncionalidade. Ela tem 3 funções. O Bellatori, que é o cavaleiro, ele tem que lutar para defender essa sociedade dos seus inimigos. Os Oratori são aqueles que rezam para trazer as bênçãos do céu para essa terra. E os Laboratori são parte da sociedade, todos aqueles que têm que trabalhar para sustentar essa sociedade. Ok? Lembrando que divisões, uma divisão religiosa, uma perspectiva religiosa de um mundo não é uma exclusividade da Idade Média. Todo povo tem o seu tipo de divisão, que tem essa leitura um pouco mais religiosa, de várias épocas, em várias sociedades diferentes, tá? Mas aqui a gente tem que lembrar que é uma visão de mundo cristã. Não é que a religião impôs isso à sociedade, ok? Na verdade, essa é uma leitura. Eles olharam para a sociedade e trouxeram essa leitura. Mas como é que foi criando essa divisão? Olha, a gente tem que voltar lá para a crise do Império Romano. Tá? Essa herança, essa divisão da sociedade, ela foi se constituindo já na crise do Império Romano, quando você tinha um grande proprietário de terras, que era o general, tá? E ele, obviamente, ele dividia essa terra para o filho dele, né? O filho dele herdava essa terra, não tá certo? Só que, consequentemente, esse filho vai acabar pegando o status do pai também. Além da terra, ele pega o status do pai e vai passando por geração em geração, até que não exista mais Império Romano e novas formas de estrutura social vão se formando. A mesma coisa o camponês, o servo ou o colono que trabalhava nas terras desse general romano vai começar a levar essa classe para o seu filho. Vai passando. Então, se você era filho de nobre, nobrinho você era. Filho de camponês, camponesinho você era. E filho de padre, opa, padre? Geralmente, cara, padre não tem filho, né? Então, de onde é que veio a classe dos padres? Olha, os padres, eles vêm da classe nobre. O segundo filho, na verdade. Assim, o primeiro é aquele filho que herda a terra, que herda os bens do pai. O segundo filho é aquele que vai ser entregue à igreja. Ele vai para o convento, vai virar padre. Só que ele vai ele vai fazer parte do alto clero. Aquele clero que se tranca nos mosteiros, que tenta se afastar desse mundo. Ele tenta se afastar dos pecados do mundo. Ele tenta deixar de ser mundano, por assim dizer. Então ele se tranca nesses mosteiros e fala só com o pessoal da alta estirpe do clero. Agora, o camponês também podia ter seu filho na igreja, né? O segundo filho também podia ir na igreja. Só que, obviamente, ele ia fazer parte do baixo clero, que é o clero que mexe com o povão. Que é o clero que vai escutar as reclamações do povo, ouvir os pecados do povo e ajudar o povo. Então, alto e baixo clero continua a hierarquia na sociedade. Tá, beleza, mas e o terceiro filho? Olha, o terceiro filho de nobre, ele acaba tendo que sair para buscar sua própria terra, fazer sua própria carreira.
do camponês, o camponês provavelmente ele ia ficar na terra para trabalhar com o bairro. Aí, quem sabe, talvez se tornar um camponês livre. É uma questão interessante, mas provavelmente ele ia se prender à terra também. Agora, mas como é que se instituiu essas classes, né? Bom, o critério de nascimento, né? Então, se você nascia numa classe, você era dessa classe, você herdava esse status. Mas como é que essas classes foram se constituindo? Então eu vou começar a falar sobre a classe dos laboratórios, ou aqueles que têm que trabalhar, mais especificamente dos camponeses, para ir desenvolvendo um pouco como se formou essa sociedade. Então, para explicar a classe dos laboratórios, aqueles que têm que trabalhar, eu tenho que voltar lá para a crise do Império Romano. Então, o que era a crise do Império Romano? A partir de um momento, lá para o século II, Roma decide parar de expandir, certo? É o período chamado de Pax Romana. E quando Roma faz isso, ela acaba cometendo um erro, porque ela se vê incapaz de se abastecer internamente. Como assim? Tá, vamos lá. Enquanto Roma ia se expandindo, ela conseguia trazer riqueza para o seu território. Ela vai se expandindo, ela vai tomando território, ela vai conseguindo terras para produção, consegue roubar alimentos, consegue roubar riquezas, né? Os saques contra as cidades geram riqueza para dentro do Império Romano. E quando essa expansão cessa, ela para, isso é cortado. E não somente isso, tem a questão da escravidão. Sem expansão, sem escravos de guerra. E os escravos é a principal mão de obra do Império Romano, tão importante para a economia. A gente fala que a economia romana é a economia escravista. Por quê? Veja só o que aconteceu no Império Romano. Quando acabou essa mão de obra, quando começou a diminuir essa mão de obra escrava, por causa da Pax Romana, a mão de obra começou a ficar cara, né? Faltou mão de obra, começou a ficar cara. Com essa mão de obra cara, começou-se a ter menos gente para trabalhar, para produzir, para trabalhar nas terras. E quanto menos produtos, mais caros os produtos ficam. E aí vira esse ciclo. É essa crise que vai gerar no Império Romano. Essa crise de abastecimento vinda dessa crise do modelo escravista. Essa economia escravista. E a solução que eles vão dar para isso vai ser o colonato. O colonato romano é a tentativa de resolver essa crise que vai se iniciar aí no século III. Tá, vamos lá. Será que eu consigo ir conversando e jogando ao mesmo tempo? Ai, ai. Tá, vamos tentar aqui. Se eu não conseguir falar e matar o chefão, eu vou parar de falar e aí a gente retoma a conversa. Então, para resolver esse problema da crise do Império Romano, eles fizeram o seguinte: esse cidadão romano que não conseguia alimentar a sua família, ele vai sair da cidade, certo? E ele vai buscar as terras de um general romano. Ele vai oferecer a sua mão de obra para trabalhar nas terras desse senhor, esse general romano. Tá, peraí. Ele vai trabalhar nas terras desse general romano. E aí parte do que ele produzir para ele também vai servir de imposto para esse general romano. Vai servir como um tributo. E assim eles conseguem resolver dois problemas com uma paulada só, por assim dizer. Porque veja bem, se estava faltando comida, estava tendo fome na sociedade, esse camponês que não conseguia alimentar sua família, agora trabalhando na terra desse senhor, vai ter como sustentar a sua família.
E ao mesmo tempo, esse general que estava com problema de mão de obra, que a mão de obra escrava estava cara, vai conseguir uma mão de obra barata, que ele não tem que sustentar, para trabalhar nessas terras. Então todo mundo acaba saindo ganhando, assim, entre aspas. E é importante lembrar que nessa época, assim, para o final do Império Romano, ele vai ser invadido por diversos povos germânicos, chamados muitas vezes pejorativamente de povos bárbaros. E esses povos eles vão adentrando e eles vão queimando plantações, vão destruindo as casas, né? Então, fazia parte do interesse desse camponês, esse cidadão romano que ia para o interior, de se proteger desses ataques, de conseguir garantir a comida deles. E aí o general romano ficava então responsável de defender as suas terras e as pessoas que trabalhavam nessa terra. Então aqui se constitui a classe dos laboratórios. Esse é um processo chamado de colonato, certo? No futuro vai ser chamado de servidão. Então o colonato da época romana vai virar servidão na idade medieval, certo? O cara vende a sua mão de obra, fixa a uma terra de um grande latifundiário e ele não pode mais sair. Ele não é escravo, tá? Ele não é escravo, ele trabalha na terra. Só que com o passar dos tempos, com os impostos que vão caindo sobre ele, não só o imposto da produção que ele faz, como o imposto de usar o equipamento do chefe, o imposto por cada membro da família, ele vai acabando ficando tão endividado que ele acaba ficando preso por dívidas nessa terra. Ai. Como todo bom cidadão, ele acaba ficando endividado, né? Ficando preso por causa das suas dívidas. E aí a gente vê já a ruralização da sociedade romana nesse final do Império. A ruralização, as pessoas saindo da cidade, buscando terras, buscando proteção desses generais. E o desuso da moeda, com a crise romana, que os preços vão ficando muito caros, começa a se privilegiar o uso do escambo, que são essas trocas naturais. Eu troco um objeto, você me dá outro em troca. E não precisa usar moeda, não precisa usar dinheiro para isso. Agora, para continuar, a gente vai falar sobre a classe dos Bellatori. A classe dos cavaleiros aqui, o personagem que eu estou usando, um Bellatori. Os cavaleiros, eles faziam parte de um exército privado, certo? Uma milícia privada. Imagina um exército, uma milícia, né? Meio que um mercenário. Agora, dentro de um território, vários exércitos dentro de um mesmo território. Como assim? Vamos explicar melhor o que é isso. Na Idade Média, uma grande questão que a gente tem que lembrar é que havia uma fragmentação política, uma descentralização do poder. Por exemplo, veja só, você tem um rei, certo? E você tem um território que teoricamente é o território desse rei. Só que é o seguinte, não existia a formação de um estado propriamente dito. Não havia um estado-nação como a gente conhece hoje. Isso aí era coisa bem mais pra frente ainda, vai demorar pra surgir, tá? Por exemplo, você imagina o Brasil. Você está no Brasil, você nasce, você é considerado um cidadão brasileiro, você tem direitos e deveres para com o Brasil. E aos 18 anos você vai para o exército porque você reconhece que esse é o seu país e tal, que você quer servir ao seu país, tá? Isso não tinha nessa época, tá? Não era assim na Alta Idade Média ou na Idade Média como um todo. O que acontecia era que você tem um território, certo? Não existia um exército para defender todo esse território. Existiam vários exércitos que eram incumbidos de proteger cada região. E assim havia uma fragmentação do poder. Deixa eu só subir de nível aqui. Tá, eu vou aumentar um pouco de destreza, porque eu quero pegar Claymore lá na frente. Eu tô com medo de não ter destreza. Força, beleza. Tá, continuando. Então imagina esse território
Não existe um exército nacional, existem vários exércitos ao mesmo tempo. E são exércitos privados. Então, se o rei mandar um exército fazer alguma coisa e não for interesse desse exército, o rei não tem como cobrar essa fidelidade, não tem como mandar nesse exército, porque esse exército tem interesses próprios também. Esse exército de nobres tem os seus próprios interesses. Então o rei tinha que dialogar com esses cavaleiros para ter algum ganho para eles, alguma coisa que interessasse para eles, tá? Porque tendo o território repartido em vários exércitos diferentes, o rei não consegue cobrar de todos esses exércitos uma fidelidade, porque todos esses exércitos às vezes têm mais exército que o próprio exército do rei, e o rei acaba ficando sem poder total. Ele não consegue conter o poder em suas mãos, o poder sobre todo esse território, certo? Então, descentralizado, fragmentação política, algo que caracteriza muito a Idade Média. Esses reis, por vezes, são chamados de reis indolentes por causa disso. Mas como é que foi surgindo essa classe dos Bellatori? Como é que foi formando essa fragmentação no território? Por que ele foi sendo dividido assim? Ora, a gente tem que voltar de novo lá para a crise do Império Romano, que eu havia mencionado quando eu falei dos laboratórios. Então, imagina de novo o Império Romano em crise. Ele está em crise, por causa da crise ele não consegue defender as suas fronteiras. Durante muito tempo, houve sim invasões de outros povos ao Império Romano, e o Império Romano sempre conseguiu lutar contra eles. Normal. Só que numa época de crise isso fica bem mais difícil. Eles não conseguem mais conter essas invasões. E aqui uma anotação muito importante. A gente tem uma visão geralmente só de invasão desses povos. São povos selvagens, bárbaros, que saem destruindo tudo. Teve muito disso também. Não há como negar isso. Mas não foi somente isso que aconteceu. Não foi só a invasão. Às vezes esses povos vinham de migrações mesmo. Porque o lugar que eles estavam estava faltando comida, o solo da terra estava desgastado e eles precisavam encontrar um lugar para se alimentar. E aí eles acabavam pedindo asilo ao Império Romano. Muitas vezes concedia esse asilo ou não, ou expulsava eles de novo. Teve contingentes militares no exército romano de povos germânicos, de povos chamados bárbaros, por exemplo. Eles foram integrados à sociedade em algum momento. Mesmo que posteriormente eles fossem se rebelar também, aí outros 500. Então existem essas duas facetas dos povos germânicos, tá? Tem a faceta da invasão, dos invasores. Tem a faceta daqueles que chegam por migrações, que chegam pacificamente, querendo o território para se estabelecer, para morar. Então, e não só invasão, tá? Lembre-se disso. Então tá, imagina o Império Romano, né? Tá em crise, não consegue defender suas fronteiras. E esses povos, quando eles vão se integrando a essa sociedade, eles vão conseguindo terras, certo? Eles vão constituindo cada um o seu reino. Então, imagina o Império Romano, ele está se despedaçando. Então ele perdeu um pedaço, vira um reino germânico. Ele perdeu um outro pedaço, vira outro reino germânico. Ele perdeu um terceiro pedaço. Esse terceiro pedaço que ele perdeu acaba virando outro reino germânico. Então o desmanche do Império Romano vai causar essa divisão da Europa em vários pequenos reinos, tá? E aí o que acontece? Vamos pegar, por exemplo, o Reino Franco. Então, o Império Romano perdeu a parte da Gália para esses francos, território da atual França, por aí mais ou menos. E esse rei franco, quando ele se estabelece nesse território que era romano, ele divide esse território que ele conquistou com seus camaradas, com seus guerreiros. Ora, por quê? Porque era o contrato que ele tinha que fazer. Era isso que ele tinha prometido para os guerreiros dele. Não é? Veja bem. Você fala lá, ó, vamos nos juntar, vamos lá guerrear com o Império Romano. Se a gente ganhar, eu prometo dividir
as terras com vocês, eu dividi a riqueza com vocês. Nada mais justo. Nada mais justo que isso, né? É o que se espera. E isso, essa aliança é chamada de comitatus. Ok? Então essa aliança militar, em troca de um benefício posterior, é chamado pelos povos germânicos de comitatus. É uma herança dos povos germânicos. E é essa fidelidade militar em troca de um benefício, que seja terra ou não, vai gerar o que nós chamamos na Idade Média de sucerania e vassalagem. Certo? Você ia até um senhor feudal, alguém que tinha terras, você é um cavaleiro, você é um nobre, se ajoelhava perante esse senhor feudal, juntava suas mãos, ele segurava nas suas mãos, e aí você fazia um juramento. Você percebeu que interessante essa cerimônia? Parece com o que hoje, atualmente? Parece com a forma que a gente reza hoje em dia. Essa questão de você se ajoelhar, juntar as suas mãos para fazer uma oração, é uma herança medieval. Você está dizendo, é um ato simbólico, você está dizendo que você é vassalo de Deus, que Deus é o seu sucerano. Você tem uma aliança com esse Deus. Da mesma forma que o vassalo, o cavaleiro, promete uma aliança com seu sucerano, esse senhor feudal, esse rei, em troca de algum benefício, que seja terra ou não. Eita, pera aí. Vamos lá, pera aí. Corre. Ai. Corre. Peguei, já era. Tá tranquilo. Sobreviveu. Ai, não. Ai, morri. Que azar. Não, mas tá bom, a gente já pegou a Claymore, tá tranquilo. Então, eu tava falando da sucerania e vassalagem, né? Então, aquela aliança militar dos povos germânicos, o comitatus acabou gerando a sucerania e vassalagem da Idade Média. Peraí, vamos ver aqui. Onde é que tá a espada? É Claymore. Beleza. Tá, e tem um negócio interessante que a gente tem que ter em mente, que é difícil um pouco da gente entender. É o seguinte. Imagina assim, que eu sou um vassalo, certo? Sou um cavaleiro aqui, esse meu cavaleiro. Eu sou vassalo de um rei, do rei João, beleza. Vassalo do rei João. Porém, eu também posso ter um outro vassalo. Ou seja, eu posso ter um outro cavaleiro que tem uma fidelidade militar comigo, que ele vendeu a sua fidelidade militar em troca de terra. Então fica o seguinte, o rei João, eu sou o vassalo dele, e eu tenho um outro vassalo, que vamos chamar de Filipe, o vassalo Filipe. Então, eu só tenho fidelidade com o meu rei, com o rei João. Eu, Odisseu, tenho que prestar fidelidade ao rei João. Só que o meu vassalo, o Filipe, não tem nada, não tem nenhuma aliança com o meu rei. Então não é porque eu sou o vassalo do rei que todo o meu exército, que todos os meus vassalos vêm junto no pacote quando eu presto fidelidade a outra pessoa. Certo? Deu para entender mais ou menos? Então, é o velho dilema. O vassalo do meu vassalo não é o meu vassalo. Então, assim, né? Então o rei, embora ele tenha um vassalo, que sou eu, ele não tem poder com os vassalos que porventura eu tenha. As relações são feitas diretamente. Eu só tenho lealdade com uma pessoa, com aquela pessoa que eu prometi que eu ia ter lealdade. As pessoas que andam comigo não necessariamente têm essa mesma lealdade. Ok? Deu para entender mais ou menos?
Ai, caramba. Não, 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 não. Droga, eu vou perder as almas. Ué, cadê as almas? Caramba, onde é que foi? Ai, caramba. Aí, já foi, otário. Ai, cadê as almas aqui, velho? Aqui caiu. Nossa, caiu lá, velho. Nossa, que sacanagem, bicho. Ai, ai. Vamos lá, pega lá. Pegou. Tá tranquilo, salvou. Agora cai aqui. Beleza. Vamos voltar lá pra ficar mais forte. Então foi assim que foi se constituindo, tá, essa questão da fragmentação política e da sucerania e da vassalagem. Então a cada perda do território romano nascia um novo reino, e desse reino, com a aliança militar do Comitatus, esse poder foi ficando fragmentado em outros territórios. E pela sucerania e vassalagem na Idade Média, o poder foi ficando cada vez mais fragmentado, porque o rei não tinha poder sobre todos do seu território. Ele tinha poder mais ou menos com aqueles que tinha feito aliança direta, mas não com todo o exército, com o vassalo do seu vassalo. Então, quanto mais vassalos nessa história, menos poder o rei tem. O vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Por fim, vamos falar a outra parte da sociedade medieval, essa trifuncionalidade, essa divisão da sociedade, que é a classe dos oratórios, aqueles que têm que rezar, é a classe dos clérigos, dos padres, dos monges. Então, a religião cristã, ela nasceu no que a gente acha, que a gente chama, né? A gente acha que tenha sido o ano 1. Embora alguns falem que a conta não foi correta, né? Mas o importante é que até hoje a gente considera ano 1. Beleza, então Cristo nasceu no ano 1 e ele que vai dar origem à religião cristã, a religião predominante nesse período da Idade Média, que vai controlar, permear todo o imaginário medieval. Vai ter uma lente de olhar para a sociedade, de olhar para os fenômenos da vida, uma lente chamada religião cristã. Ok? Então não tem como haver uma separação desses dois. E durante todo o Império Romano, a gente sabe, né? Jesus foi perseguido, obviamente, morreu crucificado. Os seus seguidores também foram perseguidos. Os cristãos foram muito perseguidos pelos imperadores romanos posteriormente. No auge do Império Romano, eles foram jogados nos coliseus para servir de espetáculo, né? Algo bem cruel de se ver. E essa perseguição, ela vai acontecer até a conversão de Constantino, que é um fato importantíssimo para a religião cristã. A conversão do Constantino vai tirar, por assim dizer, a religião cristã da marginalidade. Por quê? Porque até então a religião cristã era algo pequeno dentro do Império Romano. Ela era perseguida, ela era uma seita menor, algo pequeno, sem poder, assim. E a partir do momento que o Constantino se converte, decide se converter ao cristianismo, aí a coisa muda de figura. Aí nós estamos falando de um imperador romano que se converteu à religião cristã. A religião cristã começa a tomar um destaque. Ó, o imperador é cristão, e por que eu não posso ser cristão também? Embora a religião dos greco-romana continuasse muito forte, né? Nós temos já um indício de mudança, que você pode ser. Até porque, um ano depois da sua conversão, o imperador Constantino, ele vai mandar uma lei que vai proibir a perseguição dos cristãos na sua terra, Império Romano. Liberdade de culto. Então os cristãos não poderiam mais ser mortos por causa da sua fé. Então é um personagem central, um personagem crucial. O Constantino é muito importante para a religião cristã, porque ele tirou a religião cristã da marginalidade.
Tanto até que os imperadores que virão depois, a família dele e os demais, foram mantendo essa tradição de ser cristãos. Outros imperadores foram sendo cristãos também, exceto um, que no momento eu não vou lembrar o nome, mas vou colocar o nome dele aí pra vocês. Vamos passar aqui. E com essa tradição dos imperadores romanos se tornando cristãos, em 380 vai ser lançado o Edito de Tessalônica, que vai transformar a religião cristã na religião principal do império. Aí pronto. Aí a Igreja Católica começa a se espalhar por toda a Europa, por todos os territórios do Império Romano. Começa a ser muito mais difundida. E é isso que vai trazer o poder da classe dos oratórios sobre a sociedade que viria depois. Porque como a religião cristã é uma religião que tem como premissa de se difundir pelo mundo, o objetivo da religião cristã é evangelizar o mundo. Com a crise do Império Romano, quando os germânicos vão entrando no Império Romano... Eita caramba, não. Ai, agora? Esse cavaleiro aqui ferrou. Ai, não. Não quero... Ai, não. Pera aí, vamos conversar. Que eu tava falando sobre os povos germânicos, né? Quando os povos germânicos vão adentrando no Império, a Igreja Católica tenta converter eles, obviamente. E eles conseguem fazer isso. Fazem isso e aí porque é mais fácil para esse guerreiro germânico conquistar as terras, conquistar apoio nas terras que tem sua maioria cristã. E ao mesmo tempo, a igreja consegue difundir a sua palavra para os demais povos germânicos, chamados de pagãos. Então todo mundo acabou ganhando. Todo mundo saiu ganhando com isso. A gente tem que lembrar de um aspecto importante também. Vamos lá, em 476, que é convencionalmente chamado de a transição da Antiguidade para a Idade Média, a queda do Império Romano, né? O imperador Rômulo Augusto, ele é destituído do poder pelo líder dos Hérulos, o Odoacro. É o Odoacro, isso mesmo, né? Ai. Tá, beleza. Então, a instituição do Império Romano, Estado do Império Romano, assim, ele se desfaz. Beleza. Qual que é a outra instituição que permanece de pé nessa época? A Igreja Católica. Aí, com a queda do Império Romano, a única instituição poderosa que permanece nessa época é a Igreja Católica. Então ela vai se tornar muito poderosa nos próximos anos, porque ela vai manter o poder da escrita, o poder dos conhecimentos romanos. Ela mantém os conhecimentos romanos para as gerações seguintes. E conhecimento é poder. Durante muito tempo, a escrita em latim foi uma posse dos clérigos, dos padres, dos monges copistas que ficavam trancados nos seus mosteiros, copiando os livros antigos, a Bíblia, os conhecimentos, as leis dos romanos, os estudos dos romanos e dos povos gregos. Então, uma parte dos conhecimentos greco-romanos que a gente tem hoje é por causa da Igreja Católica. A outra parte por causa dos islâmicos, porque não foi tudo que a Igreja Católica guardou. Outra parte foi dos povos islâmicos que começaram a se expandir ali no século VII, século VIII. Acho que século VIII, né? 700. E esses povos, eles traziam alguns conhecimentos a mais alguns conhecimentos a mais dos povos gregos. Pera aí. Aí, pegou.
Então a igreja tinha o monopólio da produção de conhecimento nessa época, então ela se consolidou aí. A Idade Média é o momento que a fé cristã se consolida mesmo. E aí, na Idade Moderna, ela vai se espalhar pelas Américas com os missionários. Outro negócio interessante que a gente tem que lembrar sobre a religião cristã nessa época. Eita, pega. Caraca. Ah, caramba. Tá, tudo bem. O que é importante é que a religião cristã era o único fator de unidade desses povos. Ora, como assim? Você lembra que eu falei da fragmentação política desse território? Que haviam vários reinos, esses reinos eram subdivididos em outros reinos. Não havia uma ideia de nacionalidade, isso é relativamente novo na história. Nessa época você era leal a vínculos familiares, vínculos de amizade e etc. Nessa época, então, tantos reinos diferentes e tantas línguas diferentes, povos diferentes, né? O único fator da Idade Média que unia esses povos era a religião cristã. Era a fé cristã. Então, todo lugar da Europa, praticamente, o vínculo que você tinha entre os povos, entre plebeus e camponeses e nobres, era a religião cristã. Tanto até que alguns alguns historiadores chamam esse período de cristandade ocidental, justamente por o cristianismo ser uma religião que vai unir esses povos numa mesma ideologia. Cristandade ocidental. Um negócio interessante que a gente observa até mesmo aqui no Dark Souls. Dá uma olhada aqui no Dark Souls, essa questão esse imaginário medieval que a gente traz para os jogos, que a gente traz para os RPGs. Essa questão dos monstros, dos demônios, dos dragões. Todo esse imaginário, ele nasce na Idade Média. Porque é o seguinte, quando você tem a consolidação da fé cristã, você não tem só vindo a imagem de Deus, a imagem dos anjos, dos santos. Você também vê a consolidação da outra parte, do imaginário dos demônios, dos maus espíritos, do inferno. Céu e inferno vão se tornar bem presentes no imaginário ocidental. Então são duas coisas que vêm junto. E aí é algo que a gente observa nessas fantasias medievais que a gente traz nos livros e nos jogos, como aqui em Dark Souls. O imaginário medieval ele vai ser permeado por essa questão dos demônios e do fim do mundo. Quando vai ser o fim do mundo? Ou seja, o imaginário vai ser baseado na questão da penitência, certo? Então se negava o futuro com medo do fim do mundo. Você não pensava muito no futuro, você pensava no presente e de se redimir, de evitar pecar para que você não seja atingido por nenhum mal. Acredite ou não, as pessoas realmente acreditavam que o mundo ia acabar cedo, né? Acreditavam na volta do Cristo, acreditavam no anticristo também, que o anticristo viria, que você devia estar preparado. Acredite ou não, havia alguns estudiosos que achavam que o fim do mundo viria em 1666, porque esse coincidia com o número da besta, né? 666. Acredite ou não, é verdade, isso é verdade. É engraçado falar, mas é verdade. Então, a Idade Média, ela tinha esse imaginário da penitência, do medo do fim do mundo e dos demônios. Tanto até que o imaginário do folclore, ou seja, o folclore, o camponês, aqueles contos dos camponeses, por exemplo, o Saci Pererê,
aqui no Brasil, né? Se a gente for pensar em termos de Brasil, que seria o Saci Pererê, eles vão começar a se tornar demonizados, eles vão ser demonizados nesse período. Eles não serão enxergados pela fé cristã como algum outro tipo de entidade ou como mito. Muitas vezes como um mito também. Vinha a imagem do mito, mas às vezes eles eram vistos como demônios, né? Criaturas do diabo. Então esse folclore dizia sobre os espíritos da floresta, os espíritos traquinas ou traiçoeiros da floresta, e até mesmo aqueles gentis vão ser vistos como seres malignos, seres contrários a Deus, né? Tanto até que pagão significa camponês. Na verdade, o significado da palavra pagão é camponês. Aqui, vou aumentar de força. Beleza. Então, será que a gente consegue enfrentar o chefão para terminar esse vídeo aqui? Oh, caramba, errei. Então beleza. Então era basicamente isso que eu ia comentar sobre como foi se formando essa sociedade, né, como a sociedade se enxergava, essa questão das três classes e como ela foi se formando. Então eu acabei falando um pouco sobre as características gerais da Idade Média, como se iniciou cada uma dessas classes e como ela foi se estruturando. Assim, 3 pontos que eu poderia falar que define a Idade Média seria justamente a ruralização da sociedade, baixa moeda, a fragmentação política, descentralização política e por fim a religião cristã. Então são 3 pontos chaves. E aí, para você lembrar desses 3 pontos chaves, você vai lembrando de como foi se estruturando a sociedade, dessa divisão da sociedade: oratória, belatória e laboratória. Próximo vídeo eu vou tentar falar um aspecto um pouco mais político, ok? Acho que eu vou falar mais dos reinos, principal, o Reino Franco, né? Eu vou focar no Reino Franco. E falar quais foram os povos que entraram na Europa nesse período e que se juntaram aos romanos. E quais os reinos que foram se formando. E sobre os reinos que foram se formando, é interessante lembrar que os povos que se juntaram à Igreja Católica resistiram mais que os demais, viu? Interessante, você vê que não é importante. Você acha que não foi importante a conversão deles? Né? Como é que foi importante? Ai, caramba. Será que eu consigo matar o chefão lá? Vou matar aquele chefão lá, se eu conseguir. De primeira, né? E aí a gente continua. E a gente fecha o vídeo, na verdade, né? A gente continua só no próximo. Oh, caramba. Não, vou morrer. Morri. Ah. As pessoas têm muito preconceito com a questão de Idade Média, né? Chamam ela de Idade das Trevas. Mas isso é porque as pessoas focam só nos aspectos ruins da Idade Média, como a peste, as guerras, né? A fome. Poxa vida, em algum momento da nossa história, a gente conseguiu eliminar essas coisas? A gente conseguiu eliminar a violência, a guerra, a fome. Então por que que as demais histórias, a antiguidade, a idade moderna e a nossa contemporânea, a gente olha as coisas boas também, a Idade Média não, né? Isso é questão de olhar com um pouco menos de preconceito, porque às vezes uma leitura que já tem uma visão um pouco estabelecida, preconceituosa, cega você de outros aspectos, de enxergar outros aspectos. Pera aí, não. Oh, caramba.
Ai, ai, ai. Ups, quase. Não. Ah, mas teve alguma coisa boa a Idade Média? Olha, os métodos de agricultura melhoraram. Certo, a Idade Média, ela inventa e a Idade Moderna geralmente aperfeiçoa. Por exemplo, questão de navegação, muitos equipamentos de navegação começaram na Idade Média e se desenvolveram na Idade Moderna. Nossas línguas, essas línguas europeias, nasceram dessa mistura entre romanos e germânicos. O português nasceu da língua vulgar, do latim vulgar romano, se tornando português. O inglês é um pouco mais germânico, mas ainda assim houve essas misturas. Então nossas línguas começaram na Idade Média e se desenvolveram na Idade Moderna até hoje, continua indo. Então é isso. Se você gostou, comenta, dá um like aí. Se gostou dessa conversa histórica, ao mesmo tempo que vai assistindo um gameplay, comenta. Se eu falei alguma coisa que já está desatualizada, por favor, comenta também, coloca o link do novo artigo que você viu, o novo livro de história que você viu, tá? Para não deixar que eu acabe falando algumas coisas desatualizadas. O importante aqui, o espaço mesmo é de conversa, para dialogar sobre história, ao mesmo tempo que a gente aproveita um gameplay, ok? Então, como eu falei, na próxima vez eu vou focar um pouco mais sobre Reino Franco, sobre os reinos que saíram aí, e talvez até sobre expansão islâmica. Fiquem atentos. Qualquer dica sobre história ou dica sobre algum jogo que dá para ser abordado o caráter histórico dele, comenta aí, ok? Valeu e até mais.